Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurseiro da NASA, agora com cortes de aulas para todos vocês que gostam de podcasts. É isso mesmo, você que gosta de ouvir, você aprende mais ouvindo, se essa for uma das suas características, agora é hora de você aproveitar. Teremos cortes explicando diversos assuntos e conteúdos que são cobrados em provas de concurso. Então esse conteúdo todo é focado na sua preparação, no seu desenvolvimento, visando otimizar ainda mais as suas capacidades, as suas habilidades, com vistas a você ser aprovado no seu grande e sonhado concurso público. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, e se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Então, bora para a aula, vamos lá, vamos falar sobre os verbos. Hoje eu vou falar sobre transitividade verbal. A transitividade verbal, ela é um dos assuntos mais cobrados em provas de concurso. Geralmente, você vai se deparar com uma, duas ou até mais questões envolvendo esse tópico muito recorrente. Então, o que seria a transitividade verbal? Lembrando que vamos trabalhar vários cortes desse assunto relacionado a verbos. Então, você pode assistir esse vídeo e depois continuar a sequência de vídeos, maratonando os vídeos, para que você entenda aquilo que o professor quer transmitir. O que seria a transitividade verbal? Indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Veja, existe uma relação, uma conexão entre os verbos e os seus complementos. Já eu vou mostrar para vocês o que seriam esses complementos e qual seria essa relação entre verbos e complementos. Isso porque sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo. Então veja, um verbo sozinho, se ele for transitivo, ele não tem sentido completo. Não tem sentido completo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento. Transitar para um elemento que o complete. Logo, a gente consegue concluir que o complemento é esse elemento. E, nesse caso, ele vai completar no sentido, né, o verbo. Ele vai completar e dar sentido ao verbo, aquilo que o verbo quer dizer. Bom, vamos analisar agora alguns exemplos. Temos aqui em destaque algumas palavras. Eu vou colocar aqui em amarelo para que vocês possam visualizar. A palavra entregaram, a palavra vendo, é um outro verbo, e a palavra segure. Nós temos aqui 3 verbos e cada um deles, né, denota aí algum significado, algum sentido. Por exemplo, a palavra entregaram, ela não tem sentido completo. Veja que a palavra entregaram, a gente logo faz uma pergunta. Entregaram o quê? O que a gente entregou? Nós entregamos, ou alguém entregou, né, a encomenda. Note que esse termo, essa expressão, a encomenda, que foi utilizada aqui, ela foi utilizada para dar sentido ao verbo entregaram. Logo, a encomenda é um complemento deste verbo entregaram. Agora, a palavra vendo. Vendo, estou vendo. Quem vê, vê alguma coisa. Nós estamos vendo quadros. Logo, a palavra utilizada neste exemplo complementa e dá sentido ao verbo vendo. Vamos agora para o verbo segure. Quem segura, segura alguma coisa. A frase, a oração, diz assim: quem segura, segura isto. Isto seria o complemento do verbo segurar. Note que cada um desses verbos ele precisa necessariamente de um outro termo que possa complementar e dar sentido a ele. Logo, esses 3 verbos são transitivos. Existe uma transitividade. Logo, existe uma relação de sentido entre o verbo transitivo e o seu complemento, o seu objeto. Na aula de hoje, vamos falar de forma clara sobre verbo transitivo direto, que pode ser representado pela letra VTD. O que seria o verbo transitivo direto? Verbo que não tem sentido completo. Verbo que não tem sentido completo. Grife aí no seu material de estudo. Então, é um verbo que não tem sentido completo. Logo, ele precisa de um complemento. Ele precisará
de um complemento, geralmente introduzido sem preposição. Bom? E, então, essas informações já nos dão recursos suficientes para que a gente possa identificar um verbo transitivo direto. Mas vamos continuar, né, no conceito para a gente entender melhor. Que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Nós podemos perguntar ao verbo da seguinte forma. Eu posso perguntar ao verbo o que ou quem, para que a gente possa identificar se esse verbo é transitivo direto ou não. E o complemento, que vem logo a seguir, será chamado de objeto direto. Vamos para o exemplo e a gente vai entender isso de forma mais clara. A mesa 3 pediu. Pediu é o nosso verbo. Agora, vamos saber se esse verbo é um verbo transitivo direto ou não. Para que ele seja transitivo direto, o seu complemento necessariamente não pode ter preposição. É sem preposição. Então vamos analisar. Quem pede, pede alguma coisa. Na oração, pediu o quê? Essa é a pergunta que você pode fazer ao verbo. Pediu o quê? Quem foi que pediu? A gente não sabe. Mas foi pedido o quê? Foi pedido a carne. Então, a carne é o nosso complemento. Se é o nosso complemento e dá sentido ao verbo, nós vamos chamá-lo de objeto direto. Isso porque a carne não possui, esse termo, a carne não possui preposição. Bom, a letra A aqui funciona como um artigo. Artigo definido feminino. Vamos agora para a segunda oração. Terminei. E é o verbo. Está indicando uma ação. Terminei. Terminei o quê? O que eu posso fazer essa pergunta ao verbo? Terminar. Ou terminei. Terminei o quê? Terminei a análise. Terminei a análise. Então, a análise é o complemento desse verbo. Esse termo dá sentido ao verbo terminei. Logo, esse verbo é um verbo transitivo direto, porque esse termo não possui preposição e funciona como um objeto direto. Agora, a terceira oração fala assim: agora sim, entendo. Entendo é o nosso verbo. Entendo quem? Você entende quem? Quem entende, entende alguém. Nesse caso, o termo meus pais seria o complemento que dá sentido ao verbo entender. Então, o termo meus pais seria o nosso objeto direto, porque não possui nenhuma preposição. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa aula é um corte sobre verbo, sobre transitividade verbal e sobre verbo transitivo direto. Na próxima aula, nós vamos entender o que são verbos transitivos indiretos. E aí nós vamos para os exercícios para que fique mais claro o entendimento sobre esse assunto. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!